Iglesia de María, Radio María, laicos al servicio de la Iglesia de Dios, Radio María, un milagro del voluntariado, la voz que el mundo necesita hoy. Radio María es la voz que necesitas hoy. Voz de esperanza cuando es tiempo de miedo. Voz de alegría si es que quieres cantar. Voz de consuelo en las penas y el duelo. Tu compañía nunca solo estará. Radio María te acerca al corazón de Jesús. Es la buena noticia, es la palabra, es luz. Su ternura es cercana, siempre irá donde estés tú. En la voz de María siempre oirás a Jesús. Todos invitados a esta fiesta, a vivir unidos el amor de Jesús. María nos protege con su manto, porque somos la voz que necesitas tú. Radio María es la voz que necesitas tú. Radio María es la voz que lleva a Jesús. Radio María es tu radio. Agora, na Rádio Maria Brasil, Catequese, com Padre Warlen Reis. Olá, muito bom dia para você, querido ouvinte da nossa Rádio Maria Brasil. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Uma excelente semana a todos que neste momento nos acompanham pelo nosso site, aplicativo, também pelas nossas redes sociais, as redes sociais da Rádio Maria Brasil. Nós estamos ao vivo pelo Instagram, Facebook, também pelo canal da Rádio Maria no YouTube. Então você pode participar com a gente aí por qualquer um desses canais, utilizando o espaço reservado aos comentários. E você que nos acompanha também pelas redes sociais, pelo nosso site e aplicativo, pode participar pelo WhatsApp da Rádio Maria. O nosso número é 99702-0478, DDD 62. 99702-0478, DDD 62. Participe conosco. Pode mandar aí nesses meios de comunicação que eu acabei de citar a sua dúvida, pergunta com relação ao nosso tema e também a sua participação, né? O seu bom dia, para que a gente possa aí registrar a sua participação ao final do nosso programa e também, é claro, responder a sua dúvida, a sua pergunta. Vamos acolher então o nosso querido Padre Warlen, lembrando que hoje a gente vai dar continuidade aí sobre os nossos estudos do Catecismo da Igreja Católica. Bom dia, Padre, sua bênção. Olá, Vanessa, bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe também a você que hoje nos acompanha por meio das nossas redes sociais, por meio também do nosso aplicativo, você que é o nosso querido ouvinte, a nossa querida ouvinte da Rádio Maria Brasil. Hoje temos muita coisa boa, temos um tema muito especial, né, que nós vamos hoje tratar sobre tratar sobre a nossa fé. Para iniciar o nosso programa, nós vamos começar clamando a graça e o poder do Espírito Santo sobre nós, rezando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós
na semana passada demos início ao nosso curso de catequese, né? Na verdade, o programa Catequese já existe há algum tempo, né? É um dos carros-chefes da Rádio Maria e é um programa que deve ser sempre apresentado pelo padre diretor, né? da Rádio Maria. E o Padre André vem fazendo um trabalho belíssimo, né? E vai dar continuidade ainda por algum tempo para frente, sobre as catequeses do Papa João Paulo II, catequese sobre a teologia do corpo. Mas nós demos início a essa nova etapa, essa nova fase de formação, falando sobre o catecismo da Igreja Católica, né? E fizemos já um bom caminho, já tivemos 3 catequeses. Essa é a 4ª catequese e nós vamos dar, então, continuidade. Mas antes da gente falar exatamente sobre o tema de hoje, né? O tema de hoje, que é Eu Creio e o Homem é Capaz de Deus, nós vamos falar sobre, né, nessa segunda parte, né? Na verdade, Eu Creio, o Homem é Capaz de Deus, a segunda parte. Eu gostaria de relembrar o que nós falamos na semana passada, na primeira parte desse tema, né? Inclusive, dei para vocês algumas indicações, 3 perguntas que com certeza ajudam essas perguntas podem ajudar a você a aprofundar no tema. E nessas perguntas eu gostaria de retomá-las junto com você. Se você de repente escreveu, uma coisa que é importante, como nós estamos fazendo uma formação, é um curso de catequese, digamos, né? Então você pode responder essas perguntas, fazendo as tarefas, ter um caderno de repente, né, onde você vai fazendo as suas anotações e assim você vai conseguindo perceber também o seu progresso dentro desse estudo catequético. Então eu fiz 3 perguntas para vocês, né? A primeira delas, por que há no homem o desejo de Deus, né? Nós falamos um pouco na semana passada, de um modo especial na sexta-feira, que o homem tem um desejo de Deus. Então por que há dentro do coração do homem esse desejo de Deus, né? Deus, na verdade, é criador do céu e da terra. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E quando Deus criou o homem, Deus o criou com liberdade. A gente podia pensar, por exemplo, que Deus não tinha necessidade nenhuma de criar o homem. A criação do homem não aumenta a divindade de Deus, né? Nesse sentido. Deus cria o homem não por necessidade, mas por puro amor e liberdade. Então, Deus criou o homem com liberdade. E também criou o homem à sua imagem e semelhança. Na mesma liberdade, no mesmo amor com que Deus cria o homem, Deus faz o homem capazes de amar e de amar com liberdade. Então, a nossa resposta a Deus de amor deve também ser uma resposta de liberdade, né? Ninguém ama se não for pela liberdade. E também Deus inscreveu no coração do homem esse desejo de o ver, né? Então, nós somos capazes, né? Por que há no homem esse desejo de Deus? Porque Deus colocou no coração do homem uma espécie de vazio que só pode ser preenchido com Deus. Ele colocou no coração do homem uma inscrição, uma marca que nos faz desejar, que nos faz querer Deus, que nos faz nos aproximar de Deus. Tá bom? Então, na segunda pergunta, que nos ajuda, né, nesse entendimento do conteúdo, eu fiz a seguinte pergunta: como se pode conhecer a Deus apenas com a luz da razão? Nós falamos sobre isso, né? É possível conhecer Deus apenas com a luz da razão. De que modo? Partindo da criação do mundo. Em primeiro lugar, das coisas criadas, né? Tudo aquilo que é criado, ele reflete Deus, reflete a beleza de Deus, a verdade de Deus, reflete a bondade de Deus. Então, a partir das coisas criadas, nós podemos alcançar Deus, nós podemos tocar Deus e a sua criação, conhecer Deus. E também a partir do homem, né? O homem como obra-prima, poderíamos assim dizer, como ápice da criação, né? Até mesmo porque o homem foi criado dentro dos tempos de criação, segundo a narrativa do Gênesis, né? O homem foi criado no 6º dia. Depois que toda a criação estava pronta, Deus criou o homem, né, para que ele pudesse manifestar, pudesse se relacionar conosco, né? E por isso o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, com a capacidade de retribuir a Deus, de dar uma resposta a Deus que nos cria, que nos chama
a vivência do amor e da sua vida divina. Então, a partir da criação, ou seja, do mundo criado, e a partir do homem nós podemos conhecer a Deus apenas pela luz da razão. É possível o homem conhecer a Deus simplesmente com a razão, né? É claro que a plenitude, isso entra já um pouco no tema que nós vamos tratar, né, nesse dia de hoje. Não podemos conhecer plenamente Deus apenas com o uso da razão, mas podemos chegar a um conhecimento de Deus, de um Deus único, pessoal, de um Deus criador. Nós podemos sim, por meio da criação, né, do mundo criado e do homem que foi feito por Deus à sua imagem e semelhança. E a terceira pergunta era a seguinte, né? Basta apenas, eu gostaria de destacar essa palavra, né? Basta apenas a luz da razão para conhecer o mistério de Deus? E aí nós temos algumas indicações, né? Pela razão, o homem encontra muitas dificuldades, né? Nós não podemos conhecer Deus totalmente, somente com a razão, porque nós temos limitações da nossa razão. O homem não é capaz de entrar sozinho na intimidade do mistério divino, né? Imagina um Deus eterno, infinito, um Deus que transcende tudo, que ultrapassa toda essa realidade criada, e o homem totalmente limitado, né? Limitado na sua razão, nos seus sentimentos, na sua afetividade, limitado em todos os sentidos, porque somos criaturas, né? Enquanto Deus é criador. Então o homem não é capaz de entrar sozinho nesse mistério. Por isso, Deus quis iluminar o homem com a sua revelação, que também é parte do nosso conteúdo de alguns dias para frente, que nós vamos tratar sobre a revelação. Então, baseado nessas três perguntas, nós fazemos um pequeno resumo, né, daquilo que nós vimos na sexta-feira passada, quando tratamos sobre o tema O Homem é Capaz de Deus, na primeira parte. Dito isso, Vanessa, então nós vamos dar continuidade, né? Fazendo essa retrospectiva daquilo que nós já vimos na semana passada. Hoje nós vamos falar sobre o conhecimento de Deus segundo a Igreja, né? É um tema bonito e importante, né? Porque na nossa profissão de fé, no eu creio, o homem é capaz de Deus, mas ele é capaz de Deus também de chegar a Deus por esse conhecimento que a Igreja tem de Deus. Nós já falamos isso e eu gostaria de repetir, né? Porque quanto mais a gente fala, mais a gente vai inculcando, né? Vai aprendendo, vai interiorizando essa palavra. O conhecimento de Deus, a revelação de Deus, ela foi dada pelo próprio Deus. Seja no Antigo Testamento, por meio dos seus profetas, por meio de homens e mulheres que falavam em nome de Deus, seja por meio da sua Igreja, que foi essa fé que foi dada à Igreja por Jesus Cristo, por meio do seu Filho, né? E hoje ela é distribuída, né? Essa fé ela é dada a nós por meio da Igreja. Então eu gostaria de ler aqui o parágrafo 36, que é o primeiro parágrafo desse tema que hoje nós estamos tratando, né? Nesse parágrafo 36 eu gostaria de ler literalmente, porque ele é muito rico, né, em conteúdo. Se você está aí com o seu catecismo, pode pegar no parágrafo 36, né, um trecho muito importante. Diz assim: a Santa Igreja, nossa mãe, é bonito esse termo, né? Porque ela reflete também a imagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela é nossa mãe, é mãe de Deus e nossa mãe. E em Nossa Senhora, na Virgem Santíssima, está a imagem da Igreja plena, santa, perfeita. Nela, a Igreja já é toda santa, né? Então, a Santa Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas. Aquilo que a gente falava agora há pouco, né? A Igreja ensina que é possível sim conhecer Deus por meio das coisas criadas, né? Sem esta capacidade de conhecer Deus com a razão, com a luz da razão, o homem não poderia acolher a outra forma de conhecimento de Deus, que é a revelação de Deus, né?
ainda que Deus se revelasse, por exemplo, para os animais, né, para as outras criaturas, eles não seriam capazes de absorver. Por quê? Porque não tem uso da razão. Então, a gente conhece Deus apenas pelo uso da razão de uma forma limitada, mas chegamos a um certo conhecimento de Deus. Mas o homem só é capaz de acolher e de conhecer Deus pela revelação, e aí já muda um pouco desse caminho, né? Porque no conhecimento pelo uso da razão, a gente faz o uso do nosso intelecto, com raciocínios, a gente percebe as coisas criadas, percebe na imagem do homem, na pessoa, né? O homem e a mulher, com a sua capacidade intelectiva, né? Com a sua capacidade motora, né? Nós podemos tocar as coisas, nós podemos experimentar, podemos ouvir, podemos ver as realidades. Então, pelos sentidos, a gente vai conhecendo todas as coisas criadas e podemos chegar ao conhecimento de Deus. Agora, existe uma outra realidade, né? que é a revelação. Aí já não é o esforço do homem que vai a Deus, mas Deus que vem ao encontro do homem. Ou seja, Deus mostra a sua face, Deus nos faz conhecer a sua face. Então, sem essa capacidade que o homem tem de raciocinar, de conhecer, né, nós não teríamos capacidade de acolher esse outro movimento que é da parte de Deus para o homem, ou seja, Deus se revelando ao homem. Então, o homem tem essa capacidade por ser criado à imagem de Deus. O catecismo até coloca que o homem criado à imagem de Deus, ele coloca entre aspas, né? Porque muitas vezes quando a gente pensa no homem criado à imagem de Deus, até nessa forma um pouco mais infantil, né, de entender a criação, às vezes a gente pensa que Deus tem o formato do homem, né? No fazendo o caminho inverso, como o homem é criado à imagem de Deus, então quando a gente imagina o Pai, por exemplo, até nas nossas representações, na imagem do Divino Pai Eterno, por exemplo, a gente representa ele com um homem com barba branca, né, com cabelos um pouco mais longos e cabelos brancos, né? Essa muitas vezes é a imagem que nós temos de Deus. Antes do Filho, né, se encarnar, se tornar Jesus para nós, se fazendo homem, nós não tínhamos condição de ter na nossa imaginação, na nossa mente, a imagem de Deus. Porque Deus é espírito. Deus não é corpóreo, né? Deus não tem uma imagem humana. Então, numa forma de representar Deus, e aí baseado nessa ideia de o homem ser imagem de Deus, a gente logo pensa, então Deus é parecido com o homem, né? Tem a forma do homem, só que Deus não tem forma, né? Deus não tem forma porque ele é espírito. E é difícil para as pessoas entenderem isso, né, padre? A maioria das pessoas pensam que quando eu morrer eu vou me encontrar com tal pessoa. A alma não existe essa possibilidade, né, de você reconhecer ou a alma da pessoa, assim, porque não vai ter corpo, né? O padre André, ele falava muito isso aqui pra gente nas catequeses sobre a teologia do corpo, né? Quando a gente subir aos céus, não vai o corpo, vai a alma, né? Só foi o corpo de Nossa Senhora, né? Exatamente. De Jesus, porque eles foram, ascendeu ao céu e a outra foi assunta ao céu, né? Exatamente. Padre? Agora, é interessante isso, né? Porque é um tema que quando a gente for tratar sobre, creio na ressurreição da carne, a gente vai aprofundar bastante sobre esse assunto, mas é bom a gente adiantar, né? Esse tema. O que acontece? Na nossa morte existe uma separação, né? Um rompimento. A morte, ela é difícil, ela é dura, né? Exatamente porque aquilo que é uma unidade do ser humano, corpo e alma, e essa alma não é uma alma como a dos animais, como a das plantas, né? É uma alma vegetativa ou uma alma irracional. É uma alma que é capaz de Deus. É uma alma que é capaz de se relacionar com Deus. Então, nesse sentido, quando há morte, há um rompimento, né? A alma se separa do corpo. Essa matéria fica aqui. A alma, de acordo com o merecimento da graça divina,
se a pessoa morreu na amizade com Deus, ela vai para o céu. De fato, não existe mais essa realidade corpórea, até que Cristo, na sua volta, né, na parousia, ele venha para julgar os vivos e os mortos, dando ao homem e à mulher a plenitude de uma ressurreição. Aí sim vamos participar da ressurreição, aquilo que em Nossa Senhora foi antecipado, né, em vista da santificação da igreja, ela como um penhor, ou seja, uma garantia de que também vamos ressuscitar. Ela já está no céu em corpo e alma, mas nós no último dia, no tempo final, no juízo final, também ressuscitaremos com o nosso corpo também glorificado. Aí sim vai existir essa realidade corpórea gloriosa, né? É corpo de fato, né? Não é uma ilusão, nenhuma uma aparência apenas de um corpo, de uma matéria, mas é um corpo, é um grande mistério, na verdade, porque a matéria entra em Jesus, em Nossa Senhora, a matéria já entrou no céu. Aquela realidade que era apenas espiritual, agora é também corporal. Mas quando se trata do Pai, por exemplo, a gente não tem a imagem de Deus. Não dá para ter essa ideia da imagem do Pai, né? A não ser a partir do momento em que Cristo, se fazendo homem, ele revela aí sim, né? Deus cria, ele mesmo cria um corpo para si, né? E esse corpo criado é o corpo do nosso Deus, né? O corpo de Cristo, e a partir dele nós podemos ver a imagem de Deus, né? Ele, como diz São Paulo, num dos cânticos cristológicos, ele é a imagem do Deus invisível, né? E é bonito tudo isso, né? Porque antes não podíamos ver Deus, não podíamos tocar Deus, não podíamos nos relacionar intimamente com Deus, e agora Deus se faz homem, se faz matéria, né? É corpóreo, se faz pão, alimento, Eucaristia, e nós podemos na intimidade, fisicamente, entrar em comunhão com esse Deus, que agora também se revela para nós como imagem, né? A nossa igreja é linda, é maravilhosa. É linda, né? Eu acho tão bonito também, Vanessa, porque muitas vezes as pessoas criticam, né, o fato de termos imagens, né? De termos a imagem de Nossa Senhora, a imagem de São José, a imagem de Jesus Cristo crucificado, e aí muitos, por não entender o que significa imagem, né? A imagem é uma forma de representar. Se a gente fosse pensar assim, no tempo da criação, aquele que construiu a primeira imagem foi o próprio Deus. É verdade. Aqui no Catecismo diz, né, o homem tem essa capacidade de ser criado à imagem de Deus. Quando o Deus, a Santíssima Trindade, conversam, né, as pessoas da Santíssima Trindade conversam entre si, dizendo sobre a criação do homem, eles dizem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então o homem é a imagem de Deus. Se fazer imagem fosse idolatria, Deus não teria feito a imagem de si mesmo na pessoa do homem e da mulher. É claro que o que se condena no Antigo Testamento é a imagem dos ídolos, né? Então, se criava uma imagem para se colocar no lugar de Deus, e isso sim é condenável. Mas nós não precisamos fazer uma estátua de barro, ou de argila, ou de cera, ou de qualquer outra coisa, para colocar como ídolo no lugar de Deus, né? Às vezes nós nos colocamos no lugar de Deus. Às vezes nós colocamos outra pessoa no lugar de Deus. Às vezes a gente coloca o dinheiro no lugar de Deus. Não é uma imagem, né, de escultura, de pintura, né? Mas é um ídolo, né, que nós colocamos muitas vezes a nossa confiança e colocamos no lugar de Deus. Então o fato de ter imagem não seria um problema, né? Mas voltando agora ao nosso assunto, né, que é muito belo também, vamos falar em relação à questão das dificuldades, né? Nós temos uma certa dificuldade, existem alguns obstáculos para esse conhecimento de Deus. E esses obstáculos podem impedir a nossa razão de fazer um uso eficaz, né, do conhecimento, frutuoso dessa nossa capacidade natural.
né? Às vezes até as imagens que nós formulamos, idealizamos de Deus, isso talvez possa nos atrapalhar, né, na relação com Deus, né? Às vezes a gente cria também superstições em relação à fé. E essas superstições podem ser obstáculos também para o bom uso da nossa razão e o conhecimento de Deus. Existem tantas coisas, né, que podem nos atrapalhar. Mas o fato é que o homem, apesar de ser capaz de chegar a um conhecimento de Deus pelo uso da razão, ele tem a necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus. É uma necessidade que nós temos, né? Nós podemos chegar, como eu já disse, e como o catecismo afirma, nós podemos chegar a um conhecimento de Deus pelo mundo criado, pela observância da vida do homem, das capacidades humanas, mas chega um momento em que nós temos a necessidade de uma iluminação, de sermos iluminados pela revelação de Deus, não somente sobre o que ultrapassa o nosso entendimento, né, mas também sobre as verdades religiosas e morais. O catecismo assim afirma, né? Nós temos essa necessidade de sermos iluminados por Deus sobre as verdades religiosas e sobre as verdades morais, né? Aquilo que Deus nos revela, e aí nós vamos ver na terceira parte do nosso catecismo, sobre os mandamentos de Deus, as verdades morais que iluminam, que nos mostram, que nos direcionam o caminho a ser seguido, né, para a comunhão, para a vivência com Deus. Nós precisamos também dessa iluminação. Tanto é que quando nós pegamos os mandamentos, né, da lei de Deus, dados por Deus a Moisés, em 2 tábuas de pedra, né? Segundo o relato bíblico, Deus escreveu com o seu próprio dedo, né, e deu com as suas mãos para Moisés. Então, os mandamentos, ou seja, a lei que nos faz, que nos guia nesse nosso caminho na terra para chegar até Deus. Então, quando nós pegamos, por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, em que nós temos as bem-aventuranças, Jesus, nas bem-aventuranças, fala nada mais, nada menos do que os 10 mandamentos, mas de uma forma mais positiva, né? Enquanto no Antigo Testamento nós encontramos um texto proibitivo: não adorarás ao Senhor teu Deus, não terás outros deuses além dele, não cometerás adultério, né? E assim por diante, de uma forma mais legalista e rígida, Jesus fala de uma forma mais positiva, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nada mais do que os próprios mandamentos da lei de Deus, agora sendo passado para nós de uma forma mais positiva, né? Mais propositiva, né? Ela nos propõe algo, né? Façam isso para que sejas feliz, né? Não somente como uma forma proibitiva, mas propositiva para nós. Então, o homem tem de fato essa necessidade de ser iluminado naquilo que se diz respeito às verdades religiosas e morais, que por si mesmas não são acessíveis à razão, a fim de que estas, né, no estado atual do gênero humano, possam ser conhecidas por todos sem dificuldade, com firme certeza e sem confusão de erro. Então a igreja, ela tem esse conhecimento de Deus, né, que foi revelado, e ela nos propõe esse conhecimento a partir das verdades religiosas e das verdades morais, para que a gente tenha a certeza: vivendo isso eu vou ter intimidade com Deus. Se eu fizer isso, se eu acreditar desta maneira, eu vou ter intimidade com Deus, eu vou ter uma relação com Deus. Então isso nos dá uma certeza, nos dá uma garantia, né, e uma força na nossa vivência da fé. Bem, essa primeira parte, né, do nosso dia de hoje é o conhecimento de Deus segundo a igreja. Agora nós vamos entrar num outro tema, né, ainda em continuidade: como falar de Deus, né? Porque se nós cremos em Deus a partir daquilo que é criado, e se nós cremos em Deus ainda mais auxiliados pela fé na revelação de Cristo, né, que Deus mesmo nos deu, agora nós somos também impulsionados. Como falar de Deus numa linguagem que é muitas vezes limitada?
Se a nossa razão é limitada, também a nossa linguagem humana ela é limitada. Então nós vamos falar sobre isso agora. Aí você pode pegar parágrafo 39 do nosso catecismo, né? A base, aqui nós vamos ver sobre a base do diálogo da igreja com relação às outras religiões, aos ateus, aos pagãos, filósofos, né? Estamos estudando o Catecismo da Igreja Católica. Você é convidado a participar conosco. Se você conhece alguém que estava conectado anteriormente no outro link, já fala para a pessoa que a gente retomou em um outro link agora aí nas redes sociais. E você que nos acompanha pelo aplicativo, vamos dar continuidade, então, ao nosso tema, né, Padre? Vamos dar continuidade, né? Até mesmo porque é um tema muito bonito que a gente está tratando, né? Então, não podemos deixar passar essa oportunidade. Então, nós estávamos falando sobre como falar de Deus, né? Como nós temos uma capacidade limitada da nossa razão, também a nossa linguagem se torna limitada, né? Mas mesmo assim, pela capacidade que nós temos de nos relacionar, de conhecer Deus, pela razão, nós temos a capacidade de entrar em diálogo com as diversas religiões, né? As outras religiões. Também somos capazes de dialogar com a filosofia, com as ciências, como também com os não crentes e com os ateus. Então, uma vez que o nosso conhecimento de Deus é limitado, também é limitada a nossa linguagem sobre Deus. Só podemos falar de Deus a partir das criaturas, né? E segundo o nosso modo humano limitado de conhecer e de pensar. Então, nesse sentido, como a nossa linguagem sobre Deus é limitada, a gente consegue falar de Deus, mas a partir daquilo que é criado, né? Segundo o nosso modo humano. Então, imagina a palavra eterna entra na nossa condição humana, né? E se limita à linguagem humana, né? Deus se faz homem, ou seja, a palavra eterna fala para nós agora com uma linguagem humana, com a palavra que é humana. Então, as criaturas, todas elas trazem em si certa semelhança com Deus. E isso é muito bonito, assim, essa parte do catecismo, né? Porque ele diz o seguinte, né? As criaturas todas elas trazem em si certa semelhança com Deus, muito particularmente o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Quais são os atributos de Deus que nós trazemos, que as criaturas trazem nessa semelhança com Deus, né? A saber, né? A verdade, a bondade e a beleza. Então, esses três atributos, verdade, bondade e beleza, são três atributos divinos também. Nós temos as verdades subjetivas, né? Mas o que dá o parâmetro para a gente saber que essa verdade subjetiva é uma parte da verdade? Ter como ponto de referência a verdade absoluta que é Deus. Deus é a verdade. Jesus mesmo disse lá no Evangelho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse que é um caminho, uma verdade, né? Ele disse que ele é o caminho, ou seja, não existe outro além dele. Ele disse que ele é a verdade, não existe outra verdade além de Deus, né? E a vida. Então, se nós queremos medir se uma verdade subjetiva ela é boa, né? Digamos, se é uma verdade realmente, se é verdadeira, ela precisa se aproximar da verdade absoluta, né? Quanto mais ela se aproxima da verdade absoluta que é Deus, mais essa verdade ela tem princípios realmente de verdade. A bondade e a beleza a mesma coisa, né? Quanto mais bela é uma coisa, né, uma realidade, uma criatura, mais próxima de Deus ela se torna, né? Se a gente olha, por exemplo, para uma rosa, uma flor, né, nas suas pétalas, as disposições dessa criatura, né, dessa flor, por exemplo, quanto mais bela, mais próxima de Deus ela se torna. E aí, entre todas as criaturas, não existe criatura mais bela do que a obra-prima de Deus, que é o ser humano, né? E a bondade é a mesma coisa, né? Quanto mais próxima de Deus, mais boa essa coisa é, né? Portanto, quanto mais
maus nós nos tornamos, nós somos como pessoas humanas, mais distante de Deus nós também nos tornamos, né? Quanto mais bons nas nossas atitudes, na nossa vivência em relação a Deus e em relação ao outro, quanto mais bons nos tornamos, mais próximos de Deus também nos tornamos. Por quê? Porque nos aproximamos daquele que é o bom, né? No Evangelho, se não me engano, do domingo retrasado, um jovem, não, foi na semana passada, na verdade, um jovem rico aproxima de Jesus e diz: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus responde para ele, né? Porque me pergunta sobre o que é bom? Só Deus é bom e nenhum outro. Então a bondade, né, de Deus, quanto mais bons nós somos, mais próximos da bondade divina nós nos tornamos. Então, nós podemos falar de Deus a partir das perfeições das suas criaturas. Quanto mais verdadeiro, mais bom e mais belo as criaturas são, mais se aproximam de Deus. Mas nós falamos disso, né, dessa bondade, dessa perfeição das criaturas, partindo da grandeza e da beleza das criaturas, falamos de Deus, né, na nossa linguagem humana, nós falamos de Deus por analogia, né? Nós não podemos falar de Deus de fato porque nós não o conhecemos plenamente. A partir das criaturas podemos falar de Deus por analogia, né? Deus transcende toda criatura, por isso é preciso incessantemente purificar a nossa linguagem daquilo que possui de limitado, de proveniente da pura imaginação, de imperfeito, para não confundirmos o Deus inefável, incompreensível, invisível, inatingível com nossas representações humanas. Aquilo que eu falava também um pouco antes da internet cair, né? Que nós podemos falar de Deus, mas nós temos que ter muito cuidado para que a nossa pura imaginação, aquilo que é imperfeito, né, aquilo que nós não conseguimos alcançar de Deus, nós confundamos com as nossas representações humanas. E para finalizar, é preciso lembrar que entre o Criador e a criatura não se pode notar uma semelhança, sem que se deva notar entre eles ainda mais uma dessemelhança. É impossível falar plenamente o que Deus é, né? É impossível. É mais fácil para nós, na nossa linguagem humana, dizer o que Deus não é, né? Tanto é que os atributos de Deus, né, na sua onipotência, onipresença, onisciência, na verdade, na bondade, né, e na verdade, na bondade e na beleza de Deus, são alguns atributos que nós falamos do que Deus é, mas é muito mais fácil falar o que Deus não é, porque partimos daquilo que é criado, porque a nossa linguagem humana, ela é limitada no que diz respeito àquilo que se diz de Deus. Tá bom, acho que terminamos o nosso conteúdo de hoje, né? Acho que podemos passar para as nossas participações. Quero agradecer aqui a participação de Edson Segatti. Obrigada pela sua participação, Edson. Também agradeço a participação de Liste Dani, Selma Gomes, Thalissa Melo, bom dia. Poliana Junqueira, bom dia. Também a participação da Marina Ferreira. Que Deus abençoe muito a todos os nossos ouvintes que estão conectados conosco neste momento. E outras pessoas, né, antes da internet cair, haviam aí colocado seu bom dia, sua participação. Obrigada, né, a todos que participaram. Infelizmente a gente não consegue mais visualizar as pessoas que participaram anteriormente, porque a transmissão reiniciou, mas ainda assim agradecemos a participação de todos vocês. É uma grande alegria sempre ter vocês aqui junto conosco, né? Porque, na verdade, esse programa e essa rádio, ela é composta também por você, né? Você faz parte dessa família, essa família mundial, né? Essa família que ama a igreja, que ama Jesus Cristo, que ama Nossa Senhora. Então, nesse sentido, muito bom mesmo ter a sua participação e a sua presença.
Quero aproveitar então a oportunidade. Eu até já falei com a Roberta, ela vai colocar lá no nosso grupo do Telegram, né, a indicação para a tarefa de casa, né, para esse exercício. É muito importante que você faça esse exercício, porque ele te ajuda, né, a compreender, fazer memória novamente daquilo que nós tratamos aqui. Então, se você cria como um hábito, né, tira ali 5 minutos, né, talvez não mais do que isso, 5 minutinhos do seu dia para poder lembrar do conteúdo, baseado também no Catecismo da Igreja Católica, responder essas perguntas, fazer essas tarefas que são indicadas. Com certeza você vai ainda crescer muito mais, né? Então, eu gostaria de fazer essa tarefinha, né? Vou passar para vocês. Responda à pergunta: como se pode falar de Deus? Como se pode falar de Deus? É um pouquinho do resumo daquilo que a gente falou nesse dia de hoje, né? Você pode depois consultar também, é possível ir na playlist do YouTube, né? E pegar novamente o conteúdo. Você pode rever, né, essa nossa conversa, essa nossa formação. Acredito que esse nosso conteúdo de hoje deve estar dividido em 2 partes, eu imagino, né? Não sei se serão 2 partes ou se a gente consegue depois colocar num conteúdo só, num vídeo só, né? Mas você tem essa possibilidade. Você vai lá na playlist do nosso canal no YouTube, da Rádio Maria Brasil, e consegue acessar os conteúdos da catequese que nós estamos falando. Não só esse de hoje, né, mas também desde o primeiro dia, desde a terça-feira da semana passada, o conteúdo já está lá, né, para que você tenha essa sequência, para que você tenha essa possibilidade, né, de consultar os conteúdos. Tá bom? Então fica aí essa nossa tarefinha de casa. Se você ainda não acessou o Telegram, né, e quer fazer parte desse grupo, você pode, lá no Instagram, você consegue, na bio, você tem um link que tem todo o acesso de comunicação da nossa Rádio Maria Brasil. Você pode baixar o aplicativo, tanto para iOS como para Android. Você consegue acessar diretamente o canal do YouTube, a página do Facebook. Você consegue ir para o Instagram, né, da Rádio Maria. E assim você consegue fazer essa comunicação conosco. E também lá tem um link que te direciona para o Telegram, onde temos o grupo, onde nós comunicamos com você todas as tarefas, né, as coisas importantes da nossa, um conteúdo exclusivo, digamos, né, da nossa rádio. A gente compartilha com você que quer, né, receber esse conteúdo. Quero aqui agradecer a participação dos nossos irmãos da Rádio Maria, lá da República da Letônia, ali faz fronteira, né, com a Rússia, Bielorrússia e também a Lituânia. Que Deus abençoe muito a todos vocês, meus queridos irmãos, que também participam conosco aqui na Rádio Maria Brasil, do nosso programa Catequese. Obrigada, viu, pela participação de todos vocês. Que Nossa Senhora passe à frente da nossa missão de evangelizar, em especial aí todos vocês que estão nesses países, enfrentam tantos conflitos neste momento. Nossa solidariedade, né, claro, a todos vocês e também a todas as famílias que sofrem neste momento com todas essas guerras e esses conflitos. Nós agradecemos mais uma vez a sua participação. Fiquem todos com Deus. Peçamos ao Senhor a bênção, né, por meio do Padre Warlen. Mas de antemão a gente agradece mais uma vez a participação de todos os nossos ouvintes. Existem muitas formas de participar, né, Vanessa? Então, essa participação como ouvinte, como alguém que propaga a Rádio Maria, né, para as outras pessoas, alguém que se envolve de algum modo, né, como voluntário dentro da rádio, você que também faz a sua doação material, porque é tão importante, tão necessário para nós, né, cumprimos com as nossas obrigações civis, né, de despesas que a rádio tem. Então, se você se torna também um associado da Rádio Maria,
possibilita a gente fazer o nosso trabalho, esse trabalho de evangelização, né? Ele chegar a muito mais pessoas. Então eu quero conclamar você que se sinta parte dessa família, responsável por ela, né? E que nos ajude, né, de algum modo. Se você divulga a rádio, já está nos ajudando, e eu peço que você faça isso com muito carinho, com muito amor, né? E se sinta realmente parte dessa família mundial, a casa que é de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, nossa mãe também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Eu quero desejar a você muita paz, né? Que Deus abençoe e acompanhe você a cada dia. Graças a Deus, obrigada pela sua participação. Que Deus abençoe. Amanhã tem mais programa Catequese, dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Na quarta-feira falaremos sobre a teologia do corpo de São João Paulo II. A gente espera você sempre às 10 horas da manhã pela Rádio Maria Brasil. Uma voz católica em sua casa. Você acompanhou na Rádio Maria Brasil, Catequese com Padre Warlen Reis. O amor de Maria está no ar. Rádio Maria Brasil.